Aleluia. Enquanto isso, uns nadam na graça, uns mergulham na água mais funda. Faça isso. Quando entrar na casa de Deus, entre com a tricotomia humana: corpo, alma e espírito. O teu amigo que está ao seu lado, ele pode até talvez te criticar por você se alegrar, mas não poderá te preencher se você sair daqui vazio. E na casa do Pai, nós somos como meninos, como crianças. Davi podia ser rei com toda a sua autoridade, mas quando a presença do Senhor ia passando, ele tirava a roupa de rei, misturava no meio do povo e dançava como criança. Eu decidi, amados, há muitos anos, não perder meu tempo na casa do meu Senhor. E eu não sei se você sabe, mas dentro deste lugar só tem você e Deus. Eu vim por causa dele, aleluia. Eu vim adorar a Ele, servir a Ele. Você acha que eu vou me incomodar se você acha ruim que eu estou alegre? Eu quero mais é que Ele também se alegre por saber que eu tenho prazer em estar na casa dEle. E vou rasgar não minha roupa, mas o meu coração para adorá-lo em seu templo. Aleluia! As coisas felizes são fora da casinha. Aleluia! Quem é feliz, extravasa. Deixa isso acontecer. Aleluia. Oh, que presença é esta? Aleluia. Você já prestou atenção que Ele está na casa? Já passou pela tua mente que o Espírito Santo e o homem chamado renovo já está aqui? E que Ele pode não só renovar, como fazer tudo, muito mais do que você espera. A palavra é liberada a todos, mas nem todos recebem. Mas aqueles que recebem saem literalmente alimentados pela sua palavra. Aleluia. Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo. Livro de João. Nós estamos... Obrigado, filho. Aleluia. Olha, irmãos, entre os irmãos, pessoas que estão assistindo, nós temos a Eliane, ela está assistindo do hospital. Eu faço esse trabalho no hospital. Eu estava ontem, foi sexta-feira, né? Hoje é sábado. Ontem eu estava no hospital. Eu estava no hospital ontem, fazendo um trabalho. Eu canto todos sexta-feira no hospital. E nós temos pessoas que estão lá no hospital assistindo, irmãos. Entendeu? Nós temos pessoas de São Paulo assistindo. Pena que muitas vezes nós deixamos de vir, mas graças a Deus o Senhor está possibilitando através dos meios de comunicação, de que pessoas em toda parte do mundo ouçam a palavra. Que Deus leve saúde a Eliane aí no hospital, que o Senhor possa dar graça. Jesus cura também aí onde você está. Aleluia. Que o Senhor possa vir com literalmente, aonde ela está no hospital. Se estiver ao Neymar, por exemplo, certamente há uma televisão bem do quarto, que poderia estar vendo qualquer coisa, assistindo qualquer coisa, mas está ouvindo a palavra. Ei, e pela fé de ouvir a palavra, ei, o Senhor não precisa sair para chegar aí no hospital onde você está. A palavra diz que é apenas uma palavra e tudo é resolvido. O Senhor te dê saúde. Aleluia. Amados, eu vou compartilhar com vocês um texto muito conhecido. Mas eu, agora à tarde, estava no coração. Eu estou rindo porque na semana passada, na Kombi, eu estava com uma Bíblia igualzinha essa aqui. E a Bíblia velha, que eu gosto de Bíblia bem velha. A minha estava só o Xerox mesmo.
Mas hoje eu tinha que fazer um casamento, então o pessoal entra com a Bíblia do pastor, não tinha jeito, eu tinha que pegar a nova. Mas falta os nossos rabiscos, né? Falta. Bíblia boa é Bíblia meio amassada. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês o livro Evangelho de Jesus Cristo, que João escreveu, capítulo de número 4. É um texto conhecido, mas eu quero, nesse tempo que temos, caminhar com vocês por esse texto. Amém? Eu quero pedir para você desarmar do seu conhecimento, porque às vezes nós debruçamos na Bíblia não como alunos, mas como mestres e professores, e isso nos impede de receber a porção que Ele quer nos dar. Nós enchemos o copo e aí dificulta caber alguma coisa a mais. Mas oxalá que você tenha espaço, e eu também, para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite um pouquinho mais. Você não pode esquecer que, apesar de às vezes nós não lembrarmos, quando Deus colocou no coração do pastor o intuito desse trabalho, foi exatamente para que nós voltássemos ou despertássemos para os evangelismo, para buscarmos almas. Nós não podemos nos conformar em ser uma igreja que está fechada e enclausurada entre as quatro paredes, e não saindo para ir com água ao encontro do sedento, conforme diz a palavra de Deus. A minha alma sente necessidade muito grande de pregar o evangelho. Eu quero dizer para vocês que às vezes eu estou em casa, parado em casa, e o meu coração grita para ir para a rua. O meu interior diz: você está desperdiçando o tempo de alguma vida. Você poderia estar indo buscar alguém que está indo para a perdição. Aliás, o texto diz: salvai os que estão indo para a morte, os que estão indo para a matança, se os puderes salvar. Então, em nome de Jesus, lembre-se da sua chamada. Faça alguma coisa para Jesus. Busque ao Senhor dele sabedoria para entender o seu ministério, o seu chamado e o que Ele quer de você. O título, vocês sabem, a mulher de Samaria. Eu não quero falar de forma teológica, eu quero apenas conversar com vocês sobre esse texto aqui, para nós entendermos. Versículo 3 diz: e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E estava ali a fonte. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém. Vamos só até aqui. Algumas pessoas estranham. Eu tenho muita dificuldade de fundo musical, porque por ser músico, a música a gente vai tocando ela e a gente fica brigando entre o texto e o que está ouvindo. Mas a maioria, na minha congregação, por exemplo, tem um pessoal que se não fizer fundo, tem o meu segundo, meu auxiliar, fala assim: se você não tocar, eu não vou pregar. Aí meu filho tem que correr para o teclado. Eu não consigo, eu preciso literalmente do espaço. Mas eu quero agradecer aos irmãos que tocaram lindamente para a gente aqui. Amados, o texto diz no versículo de número 4 que era necessário passar por Samaria. Todos os irmãos já ouviram falar sobre essa mulher, a mulher samaritana.
Jesus estava na Judéia e ia em direção à Galileia, porque Jesus não ficava parado. Jesus estava sempre em movimento. Há sempre alguém necessitado em algum lugar. E é muito importante ter a visão de Jesus. Jesus não se conformava apenas em receber, ele ia em direção também. E às vezes parece que nós exaurimos em um local, não encher totalmente a palavra, mas há lugares que parece que está totalmente evangelizados, e nós queremos ir para lá evangelizar. Eu tenho uma visão comigo, seguinte, eu brinco dizendo que eu tenho a minha igreja sede, que é a 9 de julho, ali na frente do Giga, na frente da lotérica, e tem as minhas congregações, que é feira, é as praças, é os lugares. Mas naturalmente, quando eu começo um trabalho na rua, logo alguém chega lá e começa a fazer trabalho também. Então eu entendo que já nasceu o trabalho ali, eu brincando, se deixa um dirigente aí, vou procurar outro lugar. Jesus estava sempre em movimento, sempre indo aonde alguém estava necessitando. Jesus não ficava parado, acomodado, não. Há necessidades, e quer que você entenda ou não, o tempo é curto. Aleluia. O tempo é curto, há muita coisa a se fazer, e Deus não vai aceitar desculpa dizendo, se eu tivesse mais idade, mais jovem, eu faria. Ele está dizendo, mas o que você fez quando você era jovem? Porque é diferente de Davi, diz, Senhor, não se ire comigo quando eu não estiver mais força, quando eu não tiver mais condições, porque enquanto ele podia, ele estava na obra, estava fazendo para o reino de Deus. E o Senhor saiu da Judéia e tinha que ir para a Galileia, e o texto diz assim, que era necessário passar por Samaria. E detalhe, não era necessário. Não é que fosse necessário. Não é que fosse a única rota. Não é que fosse o único caminho, não. Primeiro, porque o texto está deixando bem claro, os judeus e os samaritanos não se comunicavam, eram inimigos. O que havia ali unicamente era contato comercial. Tanto que Jesus manda ir buscar pão, comprar pão. Mas conversa não tem. Eles eram tão inimigos que decidiram até nas suas vestes mudar para não ser confundido um com o outro. Um achava o outro impuro, outro achava o outro arrogante, soberbo, e a briga começou. No entanto, havia mais de 1.300 anos de briga, de separação, de contenda entre esses povos. E eu imagino aquela vez em que Jesus está na Judéia e está dizendo, todo mundo está aqui, mas tem algumas coisas para se resolver ainda. E quando eles dizem assim, vamos embora, vamos passar, vamos para a Galileia. Jesus, que é sempre quem dá rota, se é que você quer passar pelo caminho certo, é Jesus quem dá rota. Ele diz, vamos sim, mas vamos passar por Samaria. Vamos passar por Samaria para ir para a Galileia. E eu imagino algumas pessoas dizendo, eu não gosto de passar por ali. Aquele povo é arrogante, aquele povo é soberbo, aquele povo é impuro, é imundo. E esta é a realidade, é que Jesus não está te chamando para passar por lugares bonitos, lugares puros, lugares... Não, Ele está te chamando como luz exata. Oh, irmãos, eu fui questionado, acho que ontem, sobre isso. E me disseram uma pessoa, pastor, como eu fui visitar um casal, dar um conselho pastoral, e a esposa falou assim, pastor, como a gente faz quando está num ambiente que a gente não quer, porque a gente não gosta daquele ambiente, que ali tem muita coisa errada, as pessoas são muito trevas. Eu falei, você está dizendo, você quer se afastar e deixar que eles fiquem entre os iguais? Se o lugar tem muitas trevas, você quer apagar a única luz que eles têm, a única referência de Cristo que eles têm, e você tem certeza que você quer essa covardia? Porque o Senhor te chamou exatamente na contramão. Te chamou para ser o que eles não são, para mostrar o que eles não conhecem, para ser diferente. Então Ele não está dizendo para você, não passa dali porque eles não gostam de você. Ele diz, passa porque através de você eu preciso salvá-los.
Aleluia. Eu tenho uma palavra para você que está há 20 anos evitando uma pessoa. Jesus está dizendo: vai até onde ela está, porque eu preciso resolver essa situação. Aleluia. Era necessário passar por Samaria. Era necessário resolver esse problema. Há muitas pessoas querendo chegar na Galileia, querendo chegar em Jerusalém, sem resolver os problemas de Samaria, sem passar por Samaria. O Senhor está dizendo: é necessário acabar com essa confusão. É necessário acabar com essa inimizade. Aleluia. E o Senhor está dizendo: não se preocupe, não é o lugar onde você vai, é quem você é. Nós somos flechas, irmãos, enviadas pelo Senhor para cada canto que a gente vai. Lá na empresa que você trabalha, Deus te plantou lá dentro, aleluia. Não reclame, você é o instrumento e representatividade de Deus naquele lugar, aleluia. E aí, a Bíblia diz que o Senhor disse: vamos passar por lá, é necessário passar por Samaria. E foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, quase meio-dia. Jesus conhecia mais do que os discípulos, e ele sabe tudo. E conhecendo os discípulos, irmãos, ele conhece a nossa temperatura. Você acha que Jesus não sabe quanta gente atrapalha às vezes a obra dele? Às vezes, para realizar algumas coisas, o Senhor tem que tirar as pessoas. A gente só lembra dos outros. Por exemplo, lembra quando Jesus chega na casa que tem aquela menina morta? E ele fala: negativo, só vai entrar os pais da menina, eu e os discípulos, vai ficar para lá de fora. Só quem crê. Então é fácil você enxergar isso. Jesus está dizendo assim: quem não crê, ele não quer que entra, não quer que participa. Mas e quando ele tem que afastar a você e a mim, porque a gente está atrapalhando a obra dele? Hein? E quando ele diz assim: se eu chegar lá no poço e for falar com uma mulher samaritana sozinha, vão meter a mão, vão dar palpite, vão reclamar. Não faz isso não, mestre. Às vezes é isso que a gente faz. Irmãos, trabalho de evangelismo é loucura. Não pode ser compreendido por mente terrena, humana. Aleluia. O evangelista, alguém que é chamado para fazer missão, ele vai na contramão do que às vezes até a moral acha normal. Eu tive a semana passada fazendo culto. Hoje é sexta-feira. Essa semana passada eu estive fazendo culto no centro da cidade. E eu confesso para vocês que eu tenho que orar o tempo inteiro, porque algumas coisas me deixam nervoso. Já falei para vocês. Tem um grupo de mulheres de prostituição que ficam ali no centro da cidade. E é só eu chegar, irmão, parece que é um imã. Eu cheguei, já vem tudo na fila pedir oração. E dá nervoso, às vezes eu fico controlando, não posso negar. Mas eu falo: vocês estão querendo o quê? Que eu quero que eu abençoe a vida? Não, vocês têm que aceitar Jesus, eu dou uma palavra. Mas eu entendo que é o refrigério de Deus para essas vidas. Agora imagina, irmão, vê um crente parando lá conversando com uma mulher desse. O risco que ele corre. O que as pessoas vão falar. Olha a situação. Você está entendendo o que é fazer missão? O que é o evangelho o id do evangelho? Jesus disse: certamente, se eles estiverem comigo, vai ser trabalhoso. Eu vou ter mais trabalho de convencer eles que é preciso falar com ela do que propriamente ela. Aleluia. E aí Jesus, sabendo disso, assim: vamos comprar pão. Vai buscar pão. Senhor, não quer que eu fique? Não, eu quero ficar sozinho. Pode ir, vai embora. Ô irmão, oxalá não sejamos nós quem atrapalha o mestre das pessoas chegarem perto dele. Oxalá sejamos nós, porque não, isso, eu vou dizer para vocês bem claro, isso não é típico de discípulo. Sabia disso? Eu gosto de André, porque André era literalmente um evangelista nato. Foi André, eu vou usar a expressão que ganhou para Jesus, né? Porque foi ele que apresentou. Foi André que ganhou Pedro para Jesus. Foi André que levou Pedro para conhecer
conhecer Jesus. Mas é muito difícil encontrar um discípulo com a característica de André, que não era o mais famoso, que não tinha o melhor nome, mas ele encontra Jesus. Quando vê Jesus, passa, João fala, aí o Cordeiro de Deus. Vai ele e João atrás e vai acompanhando com Jesus assim. Jesus percebe e eles estão acompanhando escondido. Quando Jesus para, e não, Deus. Aí quando Jesus olha para eles, ele fala assim, mestre, onde o senhor mora? Aí Jesus fala, vem ver, vem comigo até a minha casa. Ficam até 4 horas da tarde na casa de Jesus. Aparentemente nada acontece. Aí eles retornam para casa e quando André chega, pensa num crente bom, irmão. Isso é que é bom. Oxalá. Irmãos, há pessoas que entendem o que é evangelho. Ele não aguenta passar um dia sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Ele chega em casa e fala, vem cá, Simão, nós achamos aquele de quem os profetas falavam, vem comigo. E na mesma hora, ele já é evangelista. Na mesma hora, ele já leva alguém para conhecer Jesus. Aleluia! Ei, o evangelista não será o mais famoso, mas no céu terá maior autoridade. Há uma frase em Minas Gerais, um pastor, eu prego de vez em quando em Minas Gerais, e o pastor Washington Prata, pastor presidente lá, amigo meu, uma vez eu cheguei lá e tinha um irmão que era o co-pastor do ministério, pastor Vicente. Co-pastor, inclusive ele está em Marília agora, mas é um irmão tão pacato, tão tímido, visivelmente sem muita cultura. E aí, eu não tenho coisa, fui começar a falar assim, quanto tempo que fulano de tal é seu segundo, pastor? E ele falou, Cláudio, ele está há alguns anos aqui. Eu falei, qual o seu... É lógico que você não vai falar diretamente, mas como é que eu falei? Qual o seu critério, pastor, para separar o segundo? É um ministério, ele é pastor, presidente de ministério. Qual o seu critério para colocar alguém? E ele falou, sabe onde é que eu conheço o obreiro, Cláudio? Onde? Na boca do tanque batismal. Esse homem sozinho traz quase toda a quantidade dos outros juntos. Eu falei, meu Deus do céu, um homem sozinho, a sua congregação só, trazendo mais pessoas do que todas as outras. Você consegue entender que você pode pegar gosto por isso, e é isso que o Senhor quer que você faça? Nesses 4 eventos, se ele conseguir levantar uma pessoa como evangelista, esse setor será modificado. Aleluia! Eu quero que surja um doido, como eu. É essa expressão já que se entende. Alguém que pega essa fome que eu tenho para sair nas esquinas aqui, dos lugares, dizendo que Jesus é bom, com educação, mas com graça de Deus, para anunciar o evangelho. Eu estou pedindo a Deus que balance essa região e alguém se levante para que todas as pessoas desta região ouçam um crente falando de Jesus nas ruas. Não sei cantar, não precisa saber. Tem playback hoje e tem CD. Põe o CD lá. Faz como se fosse um programa de rádio, com educação. Por favor, não vai me envergonhar não, senão... Quando André fica sabendo, na mesma hora, ele pega seu irmão, leva até Jesus. Jesus ficou com André até 4 horas e com João não aconteceu nada. Mas quando ele viu Simão, a amizade já nasceu na mesma hora. E aí as coisas mudam e ninguém fala mais de André. Só que lá na multiplicação, lembra da multiplicação? Que os discípulos estavam dizendo assim, Senhor, cada um com seus problemas, manda eles embora, nós 13 damos jeito, manda esse pessoal ir para as aldeias, manda procurar. E Jesus falou assim, não, vocês têm que dar de comer para eles, porque essa é a função nossa, dar de comer ao povo. Você está achando que quem está lá na vizinha da tua casa, na rua, tem a comida que você tem? Não tem, eles não conhecem nada sobre esse alimento, e o Senhor está dizendo, dai de comer, você é responsável por alimentar essa região. Aleluia! Você, meu irmão, minha irmã, é responsável por dar de comer a esses homens e mulheres que moram nessa cidade, as crianças de Pompeia. É você o responsável por dar de comer a eles. Aleluia! Dai de comer. Aí André chega, que não se falava mais de André, e André vem com o menino dizendo assim, Senhor, eis aqui um jovem, um menino, eu não, Senhor, mas ele tem pão e peixe. Querido, isto é fazer evangelismo, isto é fazer missão.
Nem que seja um no meio de 5.000 dizer assim: ô pastor, eu estou trazendo esse irmão aqui, eu encontrei com ele, eu evangelizei ele, e eu trouxe ele para cá para o culto hoje. Ô irmão, imagina o coração do pastor. Eu trouxe ele para aceitar, para assistir o culto hoje. Traz, o resto é com Jesus. Mas os discípulos, eu disse que os discípulos não tinham esse costume. Por isso Jesus manda ir embora. Jesus manda sair para não atrapalhar o trabalho, para não atrapalhar o evangelismo. Os discípulos, eu disse que não é costume do discípulo, porque discípulo é sempre quem estava afastando, é quem não deixava Zaqueu chegar perto de Jesus, é quem mandava o Bartimeu calar a boca, é quem mandava a mulher parar de gritar. Os discípulos faziam isso, não eram acolhedores. E Jesus, sabendo disso, disse: eu preciso ter uma conversa tranquila, vamos comprar pão. Mas aí a Bíblia diz que quando Jesus chega e senta-se ali, ele fica esperando. Vai chegando ao meio-dia, a hora sexta, vai chegando a mulher com um cântaro. E essa mulher vem chegando. E quando ela chega até o poço, Jesus está sentado do lado. Eu imagino que ela nem olha direito, porque percebeu ser um judeu, era um inimigo. E além de ser homem, não podia falar, e ela baixa e começa a pegar. E Jesus abre a palavra dizendo: mulher, dá-me de beber. Aleluia. Dá de beber. Jesus começa uma conversa. Irmão, um copo de água é uma porta para o começo de um evangelismo. Você já parou para pensar? Porque a ideia do folheto, por exemplo, folheto que a gente tinha, a ideia do folheto nunca foi entregar um folheto e virar as costas e ir embora. Nós antigos, passei de 50 anos, agora eu chamo nós de antigo, eu sou antigo. Nós mais velhos aprendíamos que a intenção do folheto era só entregar aqui, segura aqui pastor, mas não soltar. Era só um contato, porque se alguém estendeu a mão para segurar, tem um coração pronto para ouvir. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem não é não aguenta nem ouvir, não quer, não quero não. Mas quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Era só um começo. Jesus começou aquilo lá pedindo água. Jesus estava com sede? Não estava, irmão. Ele não bebeu da água. Nem ele nem a mulher. Naquele momento não. Aí o texto diz: dá-me de beber. Ela olha assim: como pode tu, judeus, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Olha a gravidade. Eu quero dizer isso aqui, porque talvez algumas pessoas pecando, por não entender as formas de evangelismo. Era um homem conversando com uma mulher em público, não podia. Era um judeu conversando com uma samaritana, não podia. Mas Jesus se arrisca. Jesus arrisca tudo para conseguir falar com essa pessoa. E aí quando ele diz: dá-me de beber, ela diz assim: ei, como pode? E a Bíblia diz algo interessante, irmão, porque se fosse de hoje era perigoso aquela mulher sair, como diz o outro, com uma quente e outra fervendo. Sua mal educada, me respeita, imunda. Porque era assim que era considerado o samaritano. Mas a Bíblia diz que a palavra bruta suscita ira e a resposta branda desvia o furor. Ela vem com agressividade porque ela está ferida. Ela vem com agressividade porque ela sabia como os homens daquela região a tratavam. Ela sabia o quanto ela era desprezada, o quanto ela era humilhada. Então automaticamente a agressão era uma defesa. Tem muita gente, eu estou conversando com vocês e é literalmente isso. Tem muita gente que está imaginando que você é igual a todo mundo. Ele imagina, ela imagina que você vai literalmente agir como o outro crente fez, reclamar como o outro crente, dar mau exemplo como o outro crente fez. Mas a Bíblia diz que você é diferente. Você vai desviar o furor com uma resposta branda. Aleluia. Tem muito a ver, todo crente assim é não, querido. É que alguém não aprendeu direito. Mas quando ela olha Jesus vir e diz assim: ô mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, é como se você soubesse a oportunidade que você está tendo agora. Irmão, irmã, você tem coragem de insistir um pouquinho? Quando alguém te disser não a primeira vez? E você pode reparar que como vendedor você aguenta o não.
Você vai vender, ouve 30, 40, 50 não para ouvir um sim e não sai murmurando. Mas é só alguém falar, não quero não. Parece que humilhou a gente. Parece que feriu a gente. Não, ninguém é obrigado a nos ouvir, não. E aliás, a Bíblia diz que é Deus que traz quem vem. Jesus dá uma resposta dizendo, se tu conhecer, ela fala, opa, esse aí não é igual aos outros não. Esse crente é diferente, esse crente aí é educado. Esse crente é educado. Pode deixar, filha. Esse crente é educado. Entende isso? E aí quando ele diz, ela volta, e eu acho interessante, irmãos, que na resposta dela já tem um S maiúsculo aí. Eu não vou dizer que ela já reconheceu a deidade de Cristo, mas ela sabia estar diante de alguém diferente dos homens. Alguém que não era como os demais. E quando Jesus diz assim, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? O versículo de número... Glória a Jesus. Jesus respondeu, ele disse, se tu conheceras o dom de Deus, versículo 10, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os teus filhos e o seu gado. E Jesus lhe disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Irmãos, sabe, uma vez perguntaram para mim, eu me lembro quando eu cheguei em Marília aqui há 16 anos atrás, tinha quebrado o carro e eu peguei um ônibus e alguém falou aqui comigo, pastor, explica uma coisa para mim. Por que algumas pessoas vão para a igreja, ficam lá na igreja, daí a pouco desviam e vão embora? E o Espírito Santo me trouxe isso aqui na hora, eu disse, é porque eles nunca beberam da água. Eles estavam na fonte. Aleluia. Eles tinham conhecimento sobre a fonte. Sabe quem construiu, sabe quantos metros tem de profundidade, sabe quem bebeu dela, conhece tudo. Mas nunca beberam de verdade da água. Porque o texto está dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E sabe qual é o meu desejo, irmãos? É que você, crente, beba desta água. Aleluia. Porque olha, gente, isso muda a gente de um jeito que você prefere morrer do que se desviar. Quem já bebeu da sua água não se desvia. Aleluia, aleluia. Há um hino bonito que diz, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Literalmente isto. Se sente um peixe fora da água, porque bebeu da água que ele deu, está literalmente ligado nele, e tem uma fonte internamente, e quem, aleluia, bebeu desta água, e ela foi feita fonte, querido, você não é forte, eu vou falar claramente, você não é forte o suficiente para estancar a fonte que ele abre. Aleluia! Talvez você fez um plano dizendo, é só esse ano, janeiro eu mudo a minha vida, eu me desvio, janeiro eu saio da casa de Deus, eu vou mudar até de cidade. Ei, está dentro de você a fonte, você não vai conseguir estancar a fonte, essa água está jorrando, aleluia, porque quem bebeu da água que ele deu, não terá sede. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda isto. A fonte está dentro de você. E você vai andar, mas a fonte vai continuar jorrando dentro de você. Para onde você for, a fonte vai jorrar. Aleluia. E aí ela olha e diz assim, o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Quem é o Senhor afinal?
E ele diz: quem beber dessa água, daqui a pouco está com sede de novo. Mas eu estou te falando de uma água que nunca mais vai te dar sede. Ela vai te fazer jorrar para a vida eterna. Não é uma água para beber aqui e sentir sede daqui a pouco. Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Está dizendo, ó, é uma água que até na eternidade vai jorrar. E para irmos para a finalização, o texto diz que ela olha e diz assim: Senhor, dá-me desta água. E o Senhor dá-me dessa água que ela estava falando é como se dissesse assim, ó, depois de ouvir uma mensagem: eu quero aceitar Jesus, eu quero participar desta água, eu quero fazer parte desse povo. E aí Jesus muda o assunto totalmente, e é de uma forma constrangedora, porque quando ela diz: Senhor, dá-me desta água, Jesus olha e fala assim: vá buscar teu marido, vá buscar teu marido. E acabou a graça. Para aquela mulher, como dissesse: não tenho sorte mesmo. Quando eu acho que vou resolver meu problema, vem uma objeção que eu não posso transpor. Vem uma muralha que está além para mim. Quando ele diz: vá buscar seu marido, ela olha e fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Não tem condições. Eu não tenho marido. E Jesus fala: você falou bem, porque teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Quando Jesus usa a expressão vá buscar teu marido, ele só está dizendo para ela assim, ó: você quer ter relacionamento comigo? Você quer fazer parte do meu povo? Desligue-se do passado. Divorcie-se do seu passado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, você não vai sentir falta mais do que estava lá atrás. Uma vez que você vem a mim, o que te sustentava ou te alimentava lá atrás já não será necessário. É por isso que a pessoa vem para a igreja e aí já não depende mais de cigarro, de droga, de prostituição, de bebida. Porque quando vem para Cristo, ele fala: corte o relacionamento com os maridos antigos, corte o relacionamento com os vícios, com as coisas que você tinha lá. E é claro, irmãos, eu disse que eu não queria conversar de uma forma teológica, porque essa mulher, ela é representante literalmente de Samaria. E Jesus, literalmente representando a Judéia, ou Olá e Olibá. O Senhor está dizendo: se você quer um relacionamento comigo, vem, mas se joga. Esquece dos compromissos que você tinha lá fora. Eu sou capaz de suprir as tuas necessidades. Aleluia! É como se Jesus dissesse assim, ó: você não vai precisar de pensão do mundo, não. Você não vai precisar de ligação com o mundo, não. Uma vez que você vier, eu literalmente te abraço e cuido de você. Aleluia! Você tem que sentir esse amor. Ele está dizendo: se você vier a mim, eu corto os laços antigos. Em outras palavras, as humilhações que você passava, acaba aqui, decida-se por mim e eu mudo essa história. Porque aquela mulher que foi meio-dia, porque não era horário de mulher buscar água, era de manhãzinha. Moça buscar água, final da tarde. Mas meio-dia, quando o sol estava quente, era só para quem não era visto bem no meio da sociedade. Era aquela que os maridos não queriam ver andando com a esposa dele. Você vai andar com essa mulher já teve 5 maridos, tá no sexto, não quero você não. Era aquela que as pessoas viravam as costas. Inclusive o texto diz que ela sobe meio-dia e eu não consigo encontrar essa mulher vindo cantando. Não, essa era uma mulher humilhada pela sociedade, sofrida. Ela vem de cabeça baixa, com um cântaro aos seus ombros, de cabeça baixa. Mas quando se encontra com Jesus, irmão, é por isso que você precisa levar Jesus para alguém. Ela encontra com Jesus, aquela mulher que subiu, eu vou concluir, que subiu de cabeça baixa, envergonhada. Depois de encontrar com Jesus, ela desce de cabeça erguida como pregadora da palavra. Praticamente a primeira evangelista de Samaria. A primeira evangelista de Samaria. Ela vai de cabeça baixa. Jesus fala assim, quando ela começa a conversar com Jesus, que Jesus fala: olha, eu sou. E aliás, uma das primeiras declarações públicas de Jesus, declarando-se como sendo o Messias. Sou eu que falo contigo. Quando Jesus diz, sou eu que falo contigo, aquela mulher
que estava até querendo inicialmente negar a água para Jesus, o versículo de número 28, deixa eu ver o versículo aqui. Ele diz, versículo 28, versículo 28 diz assim, então, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aleluia. Ela está lá conversando, mas quando Jesus fala assim, sou eu que falo contigo, a mulher que estava fazendo caso de um copo de água, abandonou, foi um cântaro. A mulher que não queria servir uma água, podia dizer, pode levar, não quero nem saber do cântaro, dê para qualquer um, eu não vou precisar mais passar a humilhação de vir aqui meio-dia buscar, não, agora eu posso até pegar um cântaro menor, aleluia, posso vir no horário que estou dando, não, a minha história, é isso que o Espírito Santo está falando, você tem poder de mudar a história de pessoas, através do poder da palavra, da libertação da palavra, porque quando ele disse, sou eu, ela abandonou, falou, se é ele, eu não preciso mais passar por essa humilhação. Se é ele, eu não preciso mais andar de cabeça baixa. Se é ele, o meu pecado passado não me impedirá de andar daqui para frente. Você já se encontrou com Cristo? Por que está com a cabeça baixa ainda? Essa mulher, assim que encontrou, ela levantou a cabeça. E inicialmente os homens não davam valor para ela. Mas imagina essa mulher chegando no meio das pessoas, cabeça erguida. Falou, ei, tem uma mensagem para vocês. Ué, tá corajosa, hein? Ousada, hein? Eu sei que vocês acham que eu não presto. Eu sei que vocês acham que são melhores que eu. Mas eu tenho uma mensagem. Eu sei de algo que vocês não sabem. Aleluia. Eu encontrei o que vocês estão procurando desde a antiguidade. Ei, vem ver um homem que disse tudo. Porventura não é ele o Cristo? Quando você revelar Cristo para alguém, você vai encontrar um evangelista, e eu vou dizer a expressão, às vezes melhor que você. É, porque alguém que é perdoado mais vezes ama mais, aleluia. Vinde ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E aí o texto diz que eles começaram a vir. Essa mulher está doida, vamos lá ver o que ela está falando, vamos ver se é verdade. Porque pode até não querer acreditar na palavra da mulher, mas a chance de conhecer o Cristo é maravilhosa. Vamos lá. E aí vem vindo. Só que o texto diz que Jesus continuou ali. Era só uma passagem. Jesus ficou mais alguns dias ali. E daí a pouco eles chegaram e disseram, já não é nem pelo que a mulher disse, porque agora nós encontramos. Irmãos, olha isso. Já não é mais nem por causa do que a mulher disse, é porque nós mesmo vimos que é Jesus. Sabe qual é o teu papel? E eu quero que grave na sua mente. Você é o evangelista, a evangelista, para trazer as pessoas até Jesus. Chegou aqui, pode deixar quieto, é ela e Jesus. Aleluia, aleluia. É ela e Jesus. Então você fala, e é aqui que eles vão confirmar de que Jesus é o Filho de Deus. Lembrando a você, lembra dos magos no Oriente? Que a estrela veio conduzindo. Eles viram a estrela brilhar no Oriente, e o texto diz que eles saíram seguindo a estrela. Seguindo a estrela. Só que o texto diz que quando chegou em cima de onde estava o menino, a estrela parou. A estrela diz, daqui em diante eu não posso ir para lugar nenhum. Por quê? Quem brilha é ele. Aleluia. Eu não estou discipulando discípulo para mim, não. Eu estou trazendo discípulo para ele. Alguns pregadores dizem que João Batista morreu. Alguns pregadores dizem, fala deles, por não entender que existe a hora de parar. Chegou Jesus, para, Cláudio. Chegou Jesus, para, pregador, deixa ele falar, deixa ele brilhar, aleluia. Seguiram a estrela só até onde estava Jesus, e depois, a estrela é ele, meu filho, agora segue ele se quiser, acompanhe ele, eu não. Quando João fala, não, Jesus chegou, é com ele, traz, meu conselho a você, traz. Ah, mas eu não gosto, fica tranquilo, pode trazer, quem fala é Jesus. Quem fala é Jesus.
Eu não estou num culto de forma literalmente evangelística, como os cultos que a gente faz na rua, não. Eu estou entre obreiros, os que estão no púlpito e vocês que estão sentados aí. Eu estou conversando com evangelistas, com missionários, porque todos nós somos missionários, todos nós somos evangelistas, todos nós recebemos o id, assim como recebemos o vinde. Então, em nome de Jesus, que você possa trazer alguém, não atrapalhar de alguém vir a Jesus, não atrapalhe. Segundo, traga até Jesus, e depois, deixa Jesus brilhar, deixa Jesus completar a obra, aleluia. Seja um André para trazer pessoas até Jesus, seja alguém que viabiliza a chegada de alguém até Jesus. Eu estou dando alguns recados e eu quero que você entenda, você não sabe quanto tempo mais esse recado, essa mensagem ecoará por esse mundo, de uma forma geral. Mas o que o Senhor está dizendo é, ganhe alguém, fale com alguém. Você está querendo sair do lugar onde o Senhor te plantou para ser evangelista, e você não entendeu. Você acha que você chegou lá para ser operador de máquina, você acha que você chegou lá para trabalhar na faxina, na limpeza, acha que chegou lá para gente. Não, você chegou lá porque você é mensageiro do céu. Você está trabalhando lá, mas você tem uma mensagem dentro de você, aleluia. Você é um porta-voz do reino, e Ele te plantou. Sabe o que é interessante? É que além, a Bíblia diz que Ele que faz a ferida, e Ele mesmo ata. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda, é Ele quem faz a ferida, e é Ele quem sara a ferida. Há pessoas que foram feridas só para chegar até onde você está, para que você, através dele, cure essas feridas e apresente a elas Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você possa colocar a responsabilidade de um missionário no seu coração. Quando você for fazer um culto de missão, um culto missionário, não espere um culto de cambalhota, de pular, de avião, não. Espere um culto de conscientização, onde pessoas vão sair dizendo, eu preciso mudar a minha conduta, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso acordar antes que seja tarde, porque é bonito ouvir o hino, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Pois é, meu amigo, isso é bonito ouvir, mas não queira chegar de mãos vazias. Para quem recebeu Ele, sabe? No pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para seguir ao meu Senhor. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Deus abençoe.